Capítulo 3. Pegadinhas da vida saudável. Pão integral, iogurte sem gordura, suco, salada, sopa. Eles parecem inofensivos, mas escondem armadilhas. Sucos de fruta podem parecer uma ótima opção aos refrigerantes. Mas nem tudo que reluz saúde é realmente saudável. A Escola Médica de Harvard anunciou no fim de agosto o resultado de uma pesquisa com 187 mil homens e mulheres sobre o consumo de frutas e sucos naturais. O estudo acompanhou as pessoas durante 24 anos e mostrou que quem bebe um copo ou mais de suco por dia tem 21% mais chances de desenvolver diabetes tipo 2. Quem troca a bebida por frutas inteiras, com exceção do melão, reduz em 7% o risco de desenvolver a doença. Se comparado a outras frutas, o melão dispara mais rapidamente a produção de insulina, o hormônio que transforma a glicose no sangue em gordura nas células. Como a hiperestimulação desse processo pode dar pane no sistema, essa seria uma das explicações de por que o consumo excessivo de sucos pode desencadear diabetes. Mas não dá para fazer uma leitura rasa desses dados. Primeiro, porque frutas são saudáveis. O açúcar natural delas, a frutose, é quase exclusivamente metabolizado no fígado. Apenas uma pequena parte estimula a produção de insulina. No melão, essa parte aumenta um pouquinho. Mesmo assim, nas frutas, a porcentagem de frutose é pequena. É fato que, no suco, a quantidade é maior, porque são várias frutas espremidas em um copo. E as fibras, presentes na versão original, se rompem no processamento. Mas o problema mesmo é se a sua opção for pelos sucos industrializados, que têm pouco ou nenhum nutriente. Profissionais do Instituto de Defesa do Consumidor avaliaram sucos, néctares, iogurtes, gelatinas e isotônicos vendidos em supermercado e comprovaram que há opções com apenas 1% de fruta na composição. E a maioria capricha no açúcar, ou no adoçante, que aparece sob o nome de edulcorante. Para a indústria conseguir produzir um suco comercialmente aceito, ou seja, saboroso e barato, é preciso colocar muita água, muito açúcar ou edulcorante e muitos aditivos químicos para aproximar o gosto do original e ainda prolongar a vida útil do produto nas prateleiras, diz o engenheiro de alimentos Fernando Cunilhos Rebelato, especialista em gestão industrial. Adoçante. Doces disfarçados de comida magra não enganam o cérebro, que manda ao corpo se preparar da mesma forma para digeri-los, aumentando a salivação e a produção de insulina. Como a promessa não se cumpre no lugar de um alimento gordo vem um magrinho, a necessidade energética não é suprida e, por isso, o organismo não libera substâncias ligadas à satisfação. Isso significa que a fissura por algo calórico se mantém. Fora que, com menos energia, o metabolismo desacelera e economiza gordura. Um estudo feito no laboratório da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, mostrou que ratos que comeram iogurte com açúcar ficaram mais satisfeitos com menos quantidade do que os que tiveram acesso à versão light, com adoçante. Eles também mediram a temperatura corporal dos roedores e viram que a turma do edulcorante estava mais fria, indicando que o metabolismo era mais baixo neles, e metabolismo baixo é um fator que engorda. A questão dos adoçantes vai além das dietas ou da manutenção do peso. Existe aí uma jogada psicológica. Quando você come um produto com pouco ou nenhuma caloria, geralmente acredita que pode exagerar na dose ou compensar com algo mais gordo. Refrigerante zero. Os refrigerantes light, diet ou zero são uma das maiores fontes de adoçantes na nossa dieta. Em busca de um corpo mais magro, muita gente prefere nem saber se o fato de um produto ter uma quantidade de calorias próxima de zero traz alguma consequência para a saúde. Mas traz. Pesquisadores da Universidade do Texas acompanharam quase 500 adultos por 10 anos e concluíram que aqueles que tomavam frequentemente refrigerante diet tiveram 70% a mais de aumento da circunferência abdominal do que quem não bebeu refrigerantes. Entre os que mandavam ver 2 ou mais vezes ao dia, o aumento da pança foi 6 vezes maior.
O poder engordativo associado aos refrigerantes diet tem duas razões principais. Frutose e adoçantes artificiais em excesso sobrecarregam o fígado. E o fígado manda o excedente da gordura para lugares como o abdômen e a parte inferior das costas, diz o cientista de alimentos Edson Credidio, especialista em alimentação funcional. Outro trabalho, publicado pela American Heart Association, analisou a saúde de 16 mil pessoas por mais de 9 anos. Quem tinha o hábito de ingerir uma lata de refrigerante diet por dia apresentou 34% mais risco de desenvolver síndrome metabólica, que é quando você acumula gordura abdominal, fica hipertenso, tem altos índices de colesterol ruim e resistência à insulina. Para dar uma ideia do tamanho da encrenca, entre quem comeu fritura regularmente o aumento do risco foi de 25%. Também é alto, mas bem menor se comparado à opção, digamos, mais saudável. Pão integral. Existem mais de 130 tipos de pães integrais, leite enriquecidos com grãos. E muitos são feitos com bastante farinha branca, refinada, e pouquíssima fibra. O processamento elimina o germe, que é o embrião que dá origem a uma nova planta, e a casca dos cereais. Má notícia, porque ambos concentram os principais nutrientes, como os minerais e as vitaminas e B12. Repare no rótulo do pão que você estiver comprando. Se a lista começar com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, significa que tem mais da branca. Em geral, os pães industrializados vendidos no Brasil têm entre 40% e 70% de trigo altamente refinado. Na Holanda, por exemplo, a lei determina que essa porcentagem seja de 0. A Associação Proteste, uma ONG que defende os direitos dos consumidores, pesquisou 7 marcas de pães leite com grãos e descobriu que 4 delas tinham mais farinha branca do que integral na composição. O valor calórico da farinha integral é praticamente o mesmo da branca. O que muda são os nutrientes e, teoricamente, a quantidade de fibras, que trazem saciedade e fazem você comer menos. Ninguém coloca farinha branca na comida por acaso. Coloca porque ela é mais adocicada e deixa o produto fofinho. A versão 100% integral é menos amigável, deixa os produtos mais duros e um pouco amargos. Quem vence a disputa pela nossa preferência? A primeira opção, claro. Para colocar uma marca totalmente integral no mercado brasileiro e ainda assim agradar nosso paladar, que sente falta do gostinho doce, a indústria passou a adicionar açúcar mascavo à fórmula. Resultado: 2 fatias de pão dito integral, mas com a maior parte de farinha branca, tem, em média, 136 calorias. 2 fatias 100% integrais têm 212 calorias. Se você opta por essa última porque quer emagrecer, pode estar fazendo a escolha errada. Para tirar a prova entre várias marcas diferentes, compare a quantidade de fibras descrita na embalagem. Aquela que tiver maior número é que vai dar mais saciedade, o que é uma boa para controlar o apetite e, de quebra, ainda ajudar o intestino a funcionar direito. Iogurte sem gordura. Quando as pessoas começaram a buscar produtos com menos açúcar e gordura, a indústria respondeu com opções light. Mas é preciso manter o sabor e a consistência em níveis comercialmente aceitáveis, para evitar rejeição. Para isso, capricham mais nos aromatizantes, flavorizantes e, principalmente, no sódio. Entre os poderes do sódio, está o de deixar o doce mais doce, perfeito para um produto com pouco açúcar ou com adoçante. Por isso, os alimentos com zero gordura costumam ter mais sódio do que os convencionais. Como a gordura tem um forte poder de induzir a saciedade, já que demora mais para ser digerida, iogurtes, ou leite, ou queijo, sem ela são como água, você tem a sensação de que não tem nada no estômago e que a fome não passou. E a chance de querer compensar com algum outro alimento é grande. Outra questão ligada ao leite e derivados magros é que as vitaminas contidas neles precisam justamente de gordura para ser completamente absorvidas pelo corpo. Sopas. Comer um legume é diferente de tomar um caldo com legumes.
Alimentos sólidos dão mais trabalho para serem digeridos do que os líquidos, por isso geram mais gasto calórico. As fibras que se desmancharam na sopa passam mais rápido do estômago para o intestino, e o amido dos legumes logo vira glicose no sangue. Conclusão: você acaba ficando com fome. As sopas industrializadas que você encontra em saquinhos no supermercado têm bastante sódio, e muitas contêm gordura vegetal hidrogenada, a trans e maltodestrina, composto de glicose que provoca uma enxurrada de insulina, o hormônio que pega o açúcar do sangue e estoca nas células. Opções saudáveis em fast foods. Quem olha apenas as calorias não vê outro vilão escondido nos alimentos, o sódio, que atrai as moléculas de água e aumenta a pressão sanguínea. Digamos que não deu para evitar a ida ao McDonald's, mas a sua determinação de fazer escolhas mais saudáveis continua firme. A Premium Salad Crispy tem 33% da quantidade total de sódio recomendada para um adulto por dia. Acompanhada de um lanche magro, como o Chicken Classic Grill, são mais 37%. E um refrigerante com 0 calorias soma mais 3%. Só nessa brincadeira, já se foram 73% da sua cota, facilmente completada no fim da tarde com 2 fatias de pão Light, mais 12%, com 2 colheres de sopa de queijo cottage com baixo teor de gordura, mais 7%, e um copo de iogurte sem adição de açúcar e gordura, com adoçante, 5%. À noite, uma sopinha de legumes, em pó, porque não sobrou nem tempo nem ânimo para preparar uma, mais 35%. Pronto, seu cardápio saudável mesmo incluindo fast food deu 132% de sódio. O dossiê dos adoçantes. Muitos adoçantes foram inventados por acaso, durante o processo de fabricação de remédios. Frutose e esteviosídeos são os adoçantes naturais mais frequentes na nossa dieta. Mas existem outros, criados em laboratório, como o aspartame, o ciclamato e a sacarina. Na embalagem dos produtos, adoçantes podem aparecer como edulcorantes, dá no mesmo. Dentro do seu corpo, alguns são metabolizados no fígado e lá disparam um processo chamado de lipogênese, que é a transformação das moléculas dessas substâncias em ácidos gordos, também chamados de ácidos graxos, e depois em uma gordura conhecida como triglicerídeo. Parte dessa gordura é armazenada no fígado e o excesso é mandado para as células, principalmente as da barriga. Outros adoçantes não são absorvidos pelo organismo e vão direto para os rins, podendo sobrecarregar o órgão. De qualquer forma, os edulcorantes não requerem insulina para serem metabolizados, por isso são recomendados para diabéticos, que não produzem hormônio adequadamente. Confira os mais populares.